Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série. Meu nome é Paula Frota, eu sou mãe da Júlia, meu anjo de luz. Ao longo desse mês, eu estou compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. E hoje, depois de ter sido diagnosticada com a cranistenose, depois da gente saber que ela, enfim, iria realmente precisar da cirurgia, que ela iria ser operada, a gente começa a receber ali as primeiras informações desse pré-operatório, de como funcionaria. Então a gente sai da consulta médica sabendo que a Júlia ia ser operada, com todos os médicos que ela teria que passar nessas 5 semanas, 6 semanas aí entre aquela data e a data que seria a cirurgia, porque ela só poderia ser operada após os 6 meses. Então a Júlia faria 6 meses dali a 5 semanas. Então, dentro dessas 4 semanas de 6 meses, a gente teria que agendar essa cirurgia. Paralelo a isso, a Covid começa a chegar no Brasil, a gente começa a ver alguns casos em algumas cidades, em alguns locais. O que começa a dificultar a gente conseguir marcar alguns exames, mas a gente consegue agendar todos, a gente consegue passar por todos os médicos necessários, o cardiologista, o plástico, a oftalmo, todos fazer o exame de sangue, fazer o exame de Covid nela, tudo que era necessário a gente consegue fazer. E ali, naquele processo entre a parte burocrática e a gente compreender, né, correr atrás e estar naquela corrida contra o tempo e vendo a Covid se aproximar, vem então a notícia desse primeiro lockdown. Diante daquela notícia, primeiro a gente se assusta. Eu lembro que eu fiquei muito aflita, né, nos primeiros 2 dias ali de lockdown, a gente em casa, porque eu lembro que os meus rituais com a Júlia, eles se intensificaram muito. Na hora de dar de mamar, sabendo da cirurgia, sabendo de tudo que iria passar, eu ficava ali passando a mão no cabelo dela, como se eu me despedisse daqueles cabelos que eu já estava tão acostumada, que eu amava ver, que eu amava pentear, que eu amava cuidar. Eu ficava ali passando a mão no rostinho dela, pensando em todos os processos da cirurgia, mentalizando que tudo ia correr bem, vendo que tudo estava correndo da melhor forma possível, né, fazendo as minhas mentalizações, as minhas orações e, né, tipo, absorvendo todos os detalhes do rosto da Júlia. Então a mãozinha pequenininha, o narizinho, tudo que eu podia prestar atenção, eu ficava ali, a gente conversava, eu rezava muito. E ali nas minhas orações eu sempre pedia para que, ok, então já que ela iria passar por isso, haveriam momentos ali em que eu não ia poder estar com ela, como por exemplo no momento da cirurgia. E eu pedia muito para Deus, para Nossa Senhora, para São Miguel Arcanjo, que envolvessem a Júlia, né, nessa luz, nessa proteção, nessa paz, que ela ficasse muito tranquila, sempre para que ela ficasse, né, quanto mais tranquila ela ficar, melhor seria a recuperação dela, mas que principalmente que ela fosse acompanhada, que em todos os lugares onde eu não pudesse estar, que eles estivessem com ela, no meu lugar. E nessas horas eu chorava muito porque eu pensava, às vezes me dava uma saudade, eu pensava, nossa Deus, a minha filha vai crescer em alguns momentos, né? Tipo, ela vai crescer daqui pra frente, depois que passar por tudo isso. E ela vai fazer as próprias escolhas, ela vai viver a própria jornada dela, ela vai namorar, ela vai para festas, ela vai fazer algumas coisas na vida dela. E no decorrer dessas escolhas, eu vou estar cada vez menos presente fisicamente e mais presente na questão da conduta dela, em tudo que eu eduquei, na questão moral, na questão dos valores, na questão dos princípios, tudo aquilo que eu consegui passar, tudo aquilo que foi coerente, tudo aquilo que faz sentido, eu vou estar presente nestes momentos, mas cada vez menos presente da forma física, porque ela vai crescer. Então, eu rezava desde aquele momento e pedia para que eles sempre estivessem presentes aonde eu não pudesse estar. Para quando eu não pudesse estar presente, para que eles se fizessem ali aconselhando, para que o anjo da guarda dela estivesse sempre perto, aconselhando, orientando, dando as diretrizes que ela precisava, que ela sempre se sentisse amada e que ela soubesse que quando ela precisasse, ela sempre ia ter um colo para voltar. Essas basicamente eram as minhas orações. Eu sempre fazia uma bênção assim pra Júlia, né? Ficava benzendo ela ali durante a mamada, ficava passando a mão no cabelo. E ficava também questionando sobre será que aqueles médicos eram os médicos que a gente escolheu, se a cirurgia era mesmo correta,
como que era esse procedimento, então eu ficava estudando também algumas coisas, ficava pesquisando algumas coisas. E cada vez mais que eu pesquisava, mais eu tinha certeza dos médicos, porque eles eram extremamente amorosos, eles eram extremamente solícitos com a gente ali. E cada vez mais eu tinha certeza de que a Júlia tinha que operar. E essa certeza começou a me dar uma certa aflição, porque eu sabia que começou a vir uma intuição muito forte dentro de mim, de que a Júlia tinha que operar e ela tinha que operar logo. Ela tinha que operar logo, e aquilo dali eu fui dividindo com o Luiz. Eu falava, Luiz, a Covid chegou, a gente tá aqui em lockdown, e se eles não quiserem fazer cirurgia na Júlia, a Júlia precisa operar. E tiveram algumas noites que eu chorei no ombro do meu marido, falando pra ele, o meu coração me diz que a Júlia precisa operar, ela tem que operar logo. E ele falava, calma, a gente vai, o médico falou que tá tudo bem, eles estão vendo isso, daqui a pouco vai ser liberado, a Júlia vai operar no tempo certo, ainda nem tá no tempo dela fazer a cirurgia. E eu falava, eu não sei explicar, eu só sei que meu coração me diz que ela tem que operar logo. Passaram-se ali uns 3, 4 dias eu naquela aflição, naquela angústia, e eu ligando todos os dias pro médico, e aí como é que vai ser, até que ele fala pra mim o seguinte, Paula, o plano ainda nem liberou a cirurgia. Assim que ele liberar, a gente vai avaliar caso por caso, porque não tem só a Júlia, a gente tem outros bebês aqui que também estão na mesma situação, que também estão na mesma idade que a Júlia, e que também precisam operar, né, dentro desses 6 meses. Então a gente vai estar avaliando caso por caso, a gente está acompanhando os hospitais, como o hospital que a gente opera, como ele está, se está tendo caso, se não está, como que está a questão do Covid aqui na nossa cidade. A gente está analisando tudo isso. Então fique em paz, porque a gente não vai deixar a Júlia para muito depois. Se a gente conseguir, a gente vai ver o caso dela e a gente vai analisar o que é melhor para ela. E aí eu lembrei que eu tinha que abrir mão do controle. E aí eu lembrei que uma das minhas lições era aprender a confiar. A confiar que tudo é correto no tempo que tem que ser, que tudo é perfeito como é. Meu coração me dizia que a Júlia tinha que operar e tudo que estava dentro do meu controle como mãe, eu já tinha feito. Eu já tinha dado entrada nos papéis, eu já tinha feito todos os exames pré-operatórios, os médicos já estavam sabendo, eu já tinha feito. Então, eu sentei com o Luiz, a gente conversou, a gente já estava em lockdown, e ali, diante daquela conversa, a gente decidiu o quê? A gente iria relaxar e a gente ia curtir a nossa família, que a gente iria contra o fluxo de todo mundo. A gente sabia que tinham muitas pessoas que estavam passando por dificuldades, a gente sabia que tinha muitas pessoas ali que o lockdown estava sendo muito doloroso, ficar longe das pessoas que estavam faltando recursos, pessoas que estavam vendo seus entes queridos adoecerem e falecerem. Isso estava começando a crescer, esses números. A gente sabia que tinha muito sofrimento, né, energético, muito sofrimento das pessoas, né, diante do mundo, daquela situação, daquela pandemia. Mas a gente falou, não, então já que a gente está em casa, já que a gente está aqui, a gente vai curtir aqui. Nosso aqui e nosso agora. Então, depois daqueles 5 dias ali mais aflitivos, desses questionamentos, do médico falando tudo isso, eu falei, eu preciso aprender. Então eu vou focar no aqui e no agora. Não é aqui que eu controlo? Então é aqui que eu controlo, é aqui que eu vou ficar. Tudo que eu já podia fazer eu já fiz. E agora tudo é perfeito como é, que assim seja. E o Luiz também, na parte espiritual, a gente começou a estudar mais, a gente começou a ir mais atrás sobre essas questões espirituais, sobre entender melhor as nossas crenças, né, aquilo que estava dentro da gente, o que era coerente pra gente, as nossas próprias verdades, diante daquilo que a gente foi educado, diante daquilo que foi apresentado pra gente, e buscar mais informações que aliviassem o nosso coração. Porque eu e o Luiz, a gente foi criado numa família metade extremamente católica, a outra metade espírita umbandista. A gente conhecia um pouco das duas religiões, mas de forma muito rasa. A gente tem conhecimento sobre algumas leis universais, sobre como as coisas aconteciam, mais ou menos, mas profundamente pegar, estudar e compreender mesmo a gente não tinha. Então ali a gente aproveitou aquele momento para começar a se aprofundar mais. A gente começou a estudar mais sobre Chico Xavier, sobre toda a conduta dele, sobre o que era mais essa questão do espiritismo. A gente começou a buscar mais. Eu comecei a buscar mais sobre essa filosofia budista também, sobre essa questão do desapego, do que isso de fato queria dizer. O que era esse óctuplo caminho que Buda falou. A gente começou a pesquisar de todas as maneiras, porque a gente, além da parte espiritual, eu sempre gostei muito dessa parte filosófica, eu sempre estudei muito sobre essa questão das leis universais, sobre essa busca interna, sobre a verdade, sobre o que é coerente, para eu me manter coerente naquilo que eu ia fazer, para ajudar mesmo no meu autoconhecimento.
Então a gente pegou tudo isso, a gente sentou e a gente decidiu então que a gente ia estar ali, que aquele momento ia ser da nossa família, ser pra Júlia, que a gente ia curtir cada coisa. Por quê? Desde que a Júlia havia nascido, o Luiz não tinha tido a oportunidade de ficar com a gente. Depois que a Júlia fez 20 dias, que o Luiz volta a trabalhar, ele fica 12 horas fora de casa, todos os dias de segunda a sexta. Então, todos os desenvolvimentos, algumas coisas que ela faz, ele só consegue ver se eu filmo. Ele só consegue acompanhar porque eu conto, mas ele não consegue vivenciar aquilo efetivamente. E agora, ali a gente estava tendo presente, a oportunidade de estar presente, de estar unidos, nós três. Então a gente decide que a gente iria abrir mão de tudo, a gente iria abrir mão do controle, a gente iria abrir mão de ficar fazendo planos ou criando expectativas, já que era só nós três, a gente não precisava deixar a casa podia ficar bagunçada, não tinha essa necessidade de tudo estar toda hora, o tempo todo no lugar. A gente limpava quando dava, a gente cozinhava a hora que a gente tinha fome, a gente dormia a hora que a gente tinha sono e a gente estava ali para curtir. E nisso a gente foi acompanhando os desenvolvimentos da Júlia, estudando muito mais essa parte espiritual, essa nossa questão da fé, sobre o que a gente acreditava, conversando muito mais. E a Júlia foi ficando cada vez mais gostosa porque ela aprendeu a rolar, ela fugia da fralda, a Júlia detestava usar fralda. Então, quando ela aprendeu a rolar, a gente deitava ali em cima da fralda para fechar a fralda, ela rolava para um lado, aí ela rolava para o outro, dava risada. E essa era a brincadeira dela com a gente, até que uma hora ela fazia xixi na cama e o Luiz ficava bravo e eu ria dos dois ali naquela guerra, naquela brincadeira. A gente dava banho na Júlia, todo mundo junto, então colocava a Júlia na banheira, o Luiz tirava ela, a gente trocava de roupa. Os mamás ficaram cada vez mais gostosos, porque o Luiz participava também, a gente ficava ali conversando, então era só eu e a Júlia naquele momento, nós duas, de admiração, de oração, de meditação, de ficar ali. E assim, aqueles 15 dias foram passando, até que a gente recebe uma ligação, que é a ligação dos médicos dando informação sobre a cirurgia da Júlia. O Luiz, o lockdown começa a chegar no fim, né? As empresas não voltam, o Luiz continua em home office por mais um tempo, mas o lockdown vai chegando ao fim, só que o Luiz entra de férias logo na sequência. E no primeiro dia de férias do Luiz, a gente recebe a ligação dos médicos para dar as notícias da cirurgia, de tudo como iria acontecer. Mas isso eu te conto no próximo episódio. Até lá!